Graça e paz, pessoal. Nós estamos passando aqui para deixar um vídeo explicativo da metodologia que nós estamos usando, fazendo uma união da fé pelo ouvir com storytelling, com novas técnicas. Então, no nosso projeto, nós vamos ouvir um capítulo de cada vez, começando em Mateus e indo até Apocalipse. E na reunião desses pequenos grupos que vão ter essa continuidade, nós vamos iniciar, quem tem o vídeo, projetando um vídeo do capítulo inteiro. E depois de projetar o vídeo, nós vamos colocar o áudio do capítulo inteiro e, terminando o áudio, nós vamos perguntar para todo mundo o que chamou mais a atenção dele no capítulo. Após alguns comentários, nós vamos dizer, ó, neste capítulo nós escolhemos essa história e vamos trabalhar essa história. Vamos pedir a orientação de Deus? Nós fazemos uma oração pedindo para o Senhor nos guiar naquela história. Antes de contar a história, nós vamos falar um pouquinho do contexto da história, o que aconteceu no capítulo anterior, para a pessoa se situar. Aí, logo após, nós vamos contar a história. Após contar a história, nós vamos falar, preste de novo atenção na história, porque eu quero que você conte essa história para a pessoa que está do lado. E eu quero que você reconte essa história comigo. Então, nós vamos recontar a história todinha, deixando 3 ou 4 lacunas para elas preencherem o final da frase enquanto nós estamos contando a história. Terminando essa fase, nós vamos pedir para as pessoas levantarem, dividir de 2 em 2, não ficar ninguém sozinho ou em 3, e eles vão contar a história um para o outro. Após essa fase, você percebe que as pessoas terminaram de contar a história, pedimos para as pessoas sentarem novamente e avisamos para elas que nós vamos contar a história com alguns erros. E a gente faz esse sinal para dizer que a história está com algumas mentirinhas, alguns erros. Então nós vamos narrar a história novamente, só que nós vamos trocar algumas coisas na história, 3 ou 4 coisinhas, de maneira que as pessoas vão poder perceber que nós erramos, elas vão interromper e dizer, não é assim não, a história é assim. Terminando essa fase, nós vamos agora analisar a história através de 4 perguntinhas. Primeira pergunta, nós vamos perguntar o que você gostou na história, o que você não gostou e por quê, e deixar algumas pessoas comentarem. E sempre que a pessoa der a resposta, você pergunta por quê, e depois fala, alguém mais gostou ou não gostou de alguma coisa? E deixa alguns comentários. Depois vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é pensando em cada um dos personagens. Então nós vamos pensar, se tem algum personagem que você se identifica na história, ou que você gostaria de ser, ou não se identifica, ou não gostaria de ser. Nessa fase a gente analisa os personagens da história e cada um vai dizer o que gostou, o que não gostou e por quê. Finalizando essa parte, nós vamos agora aprofundar, procurar tesouros na história. Nós vamos dividir a história em 3 pontos, início, meio e fim, e vamos contar aquela história, só aquele pedaço, e perguntando o que nós podemos aprender nessa parte. Aprender sobre Deus, aprender sobre o seu caráter, aprender para nós. Vamos tirar lições ali no início, no meio e no final. E finalmente vamos perguntar o que é essa, como se fosse um espelho, o que essa história tem a nos ensinar. Qual é a maior lição que nós temos para a nossa vida? E deixa cada um comentar. E essa lição é justamente a direção que Deus quer dar para a sua vida. Agora é o momento final de oração, onde nós vamos confrontar o nosso comportamento com aquele comportamento que a Bíblia ensina e fazer uma oração de arrependimento, dizendo, Senhor, eu quero ir nessa direção. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero andar nos teus caminhos. Tá bom? E finalizamos com uma oração. E para fechar com chave de ouro, nós vamos chamar alguém, algum voluntário, para que ele venha e conte de novo a história. E aí encerramos a nossa metodologia. Espero que você aprenda, coloque em prática e sirva ao Senhor e conte as histórias.